o futuro do nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Bom dia, Brasil, olha pra cima. Esse foi o hino que você acabou de ouvir, interpretado pela cantora Socorro Teles. Estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje dia 14 de setembro. Hoje comemora-se o Dia da Cruz. E todos nós, quando voltamos os nossos olhos para o Calvário, nos deparamos com a cena do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo crucificado em meu lugar, em seu lugar, para nos redimir de todos os nossos pecados. A mensagem do Evangelho, a mensagem do cristianismo nos lembra a cruz de Cristo. Ele foi crucificado para a remissão de todos os nossos pecados. Estamos juntos nessa manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida, e dentro de instantes estaremos ouvindo mais um dos estudos que nós ministramos, uma das mensagens ministradas em nosso templo. Espero que você continue com seu coração aberto, porque Deus vai falar ao seu coração. Nessa oportunidade, nós queremos mais uma vez reiterar nosso apelo a todos os nossos internautas, telespectadores que têm sido abençoados através do nosso programa. Se você quiser nos ajudar, você tem duas maneiras de colaborar conosco.
orando, intercedendo para que este programa permaneça no ar e também fazendo a sua generosa oferta, uma doação para manter o nosso programa. Estamos enfrentando muitas dificuldades diante de todos os acontecimentos. Muita gente, depois desta pandemia, não pôde mais continuar nos ajudando a manter o programa no ar e nós contamos com a sua solidariedade. Não deixe esta chama se apagar. Se você quiser colaborar conosco, você poderá fazer a sua generosa oferta através da agência do Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5, que aparece abaixo aí no seu vídeo. Portanto, espero contar com as vossas orações e também com a vossa contribuição. Sem perda de tempo, fiquemos com mais uma reflexão para a nossa meditação. Nós vamos ler todo o Salmo 20. Este salmo é composto de 9 versículos. Vamos ler. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Pai, nós queremos nesse momento abrir os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Aquilo que o Senhor já tem posto em nosso coração, que nós possamos compartilhar nessa hora, Senhor, a todos que estão aqui presencialmente, bem como aqueles que estão em casa agora, nos acompanhando, para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades espirituais, e que o Senhor fale ao nosso coração, como já falaste ao meu, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Eu gostaria antes de falar sobre o livro de Salmos. É um dos livros que está considerado como livros poéticos. E no livro de Salmos nós encontramos, quase que em todos eles, um pequeno histórico do que aconteceu em algum momento na história do povo de Israel. Momentos esses em que o povo estava passando por provações, tribulações. Outras vezes o povo estava atravessando desertos, como no caso de Moisés na travessia no deserto. Outras vezes o povo estava passando por alguma crise, e então o povo, através dos salmos, descrevem todos esses acontecimentos. Estes salmos foram escritos por Salomão, o rei Davi, os filhos de Asaf, e dentre outros que estão todos escritos como autor, e alguns até autores desconhecidos. De sorte que o livro de Salmos é uma parte da história do povo de Israel, em momentos de guerra, em momentos de conflitos, em momentos de travessia, como dissemos no deserto. E esses salmos, todos eles, descrevem o momento em que Deus interviu, o momento em que Deus esteve presente, para que o povo pudesse realmente sentir segurança, tranquilidade, confiança, dependência de Deus.
Portanto, esses homens, reis, profetas, os levitas, Asaf, Salomão e o próprio rei Davi, eles passaram a narrar em todos esses 150 salmos uma parte da história de Israel. Esse Salmo 20, ele era originalmente entoado em forma de cântico, quando os reis iam para a guerra, quando os reis iam enfrentar os inimigos que se levantavam contra Israel. E geralmente eles eram entoados, ou às vezes em forma de cântico, ou às vezes também em leitura, para que o rei se sentisse tranquilo, seguro e confiante de que ele não estava indo pela força do braço e pela sua capacidade como rei. Então este salmo servia de preparação, de encorajamento. Ele era recitado também como uma oração, clamando a Deus, intercedendo por Deus, a Deus pelo rei. E nos primeiros 5 versos, nessas primeiras palavras nós encontramos a congregação levantando um clamor por livramento, para que Deus guardasse o rei que estava à frente, levando os exércitos a lutar e pelejar contra os seus adversários. Então, este momento era um momento em que passava-se para o rei uma certa confiança, uma certa tranquilidade. Esse salmo, quando era entoado em cântico, ou ele era em forma de oração, trazia uma certa tranquilidade, segurança, proteção, e sobretudo, certos de que eles iam à batalha e voltariam vitoriosamente. Eles não estavam se lançando apenas como fortes batalhadores, guerreiros, e olha, diga-se de passagem que se tratava do rei Davi. Este salmo, ele está descrevendo a luta que Davi como rei estaria à frente do exército de Israel, mas que esta força não dependeria, a vitória não dependeria da força, da capacidade do rei Davi. E era essa forma de cântico nos 5 primeiros versículos que ele tenta mostrar isso, quando ele diz: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Era como se fosse a bênção do povo sobre o rei, invocando a bênção, a proteção de Deus sobre o rei que estava indo para a luta. Então, o próprio rei Davi se sentia com a cobertura de oração sobre a sua vida. Irmãos, nada melhor do que alguém receber a cobertura da oração. Quando você vai viajar, quando você está enfrentando alguma dificuldade, alguém ora por você, abençoando a sua vida, isso traz um certo conforto, uma certa tranquilidade, uma certa segurança, uma certa confiança. Por isso, nesses 5 primeiros versículos, encontramos o povo orando, intercedendo, invocando a bênção de Deus sobre o rei. E aí, é por isso que ele diz, no versículo 5, celebraremos com júbilo a tua vitória. Vá que você vai voltar vitorioso em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A vitória não dependia da capacidade humana, mas da confiança que eles depositaram em Deus. Até porque eles mesmos diziam: em nome do Senhor dos Exércitos, hastearemos pendões. Quando uma nação estava em conflito com outra nação, e isso ainda acontece hoje, o chefe, o comandante, o rei, aquele que está liderando todo aquele conflito, à proporção que ele vai conquistando terras, ele vai enfincando a bandeira do país que está conquistando aquele território. E era assim que eles estavam dizendo: em nome do Senhor, Deus dos Exércitos de Israel, hastearemos pendões. Ou seja, à proporção que nós fomos avançando o terreno, conquistando terras, nós vamos enfincando a nossa bandeira da vitória. Era isso que o salmista estava dizendo. Portanto,
eles tinham certeza de que eles não voltariam derrotados, desde que estivessem dependendo totalmente do Senhor e cuja confiança estava depositada no Deus dos exércitos de Israel. Hastear bandeiras ou pendões, que a mesma coisa significa dizer: o Senhor pelejará por nós. É o Senhor que pelejará por nós. Então, este salmo, ele transmitia, ele passava para o rei e para todo o exército uma confiança exuberante, como se o rei ia para a guerra, mas já se considerasse vitorioso, voltando com a bandeira da vitória na mão. Por isso, no versículo 6, eles oram como se já tivesse acontecido, toda a batalha fosse renhida. Quando ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Esse ungido aqui está falando do rei de Israel, que no caso era Davi, ungido do Senhor. Agora sei que o Senhor salva. Ele ainda ia para a batalha, mas eles já estavam antecipadamente, como que estivesse profetizando, profeticamente falando: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Irmãos, isso aqui é exercício de fé. Exercício de fé. A fé é apresentada como essencial para a materialização do que se espera acontecer. Lá na carta do escritor sagrado aos Hebreus, nós encontramos o escritor dizendo: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu ainda não vi, ainda não apalpei, ainda não foi materializada, mas aqui nesse versículo 6, ele está dizendo: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. O Senhor salva o seu ungido. A dependência do Senhor, meus irmãos, diante de qualquer batalha, diante de qualquer conflito, diante de qualquer luta, diante de qualquer situação, diante de qualquer adversidade, depende unicamente, é fundamental que aquele que está diante daquela dificuldade ou situação, seja a adversidade que for, ele exerça fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E era isso que o povo estava passando para Davi, quando estavam fazendo esta oração. Observe, irmãos, Davi, como ungido do Senhor, havia sido aclamado rei, e sua história começa de uma maneira muito simplória. Sua história não começa como um grande estadista, como o melhor, como o mais indicado para ser escolhido para estar à frente do povo de Israel. A forma como ele foi escolhido, a forma como ele foi separado por Deus, eu acho lindo. Quando Samuel, o vidente, chegou à casa de Jessé, e aí ele disse: olha, Deus me ungiu, Deus me orientou, Deus me trouxe aqui para ungir o rei de Israel. E aí Jessé começou a apresentar os seus filhos mais vistosos, os seus filhos mais esbeltos: Eliabe, Abinadab, Samar, os mais corpulentos, os mais vistosos. E depois passou os 7 filhos, foi um verdadeiro desfile. E quando chegou um momento em que todos os filhos já tinham sido apresentados perante Samuel, o vidente, ele perguntou: tem mais algum dos seus filhos que não está aqui presente? Tem Davi. Não era um homem, era um jovem praticamente adolescente, não tinha essa expressividade física, não era corpulento, não era bonito, não era esbelto. E aí Samuel disse para Jessé: nós só vamos nos assentar à mesa para fazer refeição quando esse menino for introduzido aqui na minha presença. Observe, quando Jessé apresentou os seus filhos, Samuel dizia consigo mesmo: certamente eu estou diante do ungido do Senhor. E Deus disse a primeira vez, a segunda, até a 7ª vez, quando passou o 7º filho: não vejas tu a aparência do homem, porque Deus vê o interior. O homem vê o que está por fora, mas Deus vê e lê o que está dentro do coração. E quando chegou Davi, o Senhor disse a Jessé, a Samuel: este é o jovem, ungiu. Eu estou contando isso aqui para mostrar para vocês que Davi, ele tinha recebido uma investidura, a unção de Deus.
E era esta unção de Deus sobre a vida dele, que estava o poder de Deus para que ele pudesse, onde chegasse, onde pisasse a planta do seu pé, Deus lhe favorecesse e ele fosse vitorioso. E o primeiro desafio de Davi foi um gigante, chamado o filisteu Golias. E ali Deus provou: este é o meu ungido, este é o homem que eu vou fazer com que ele prevaleça contra todos os inimigos, todos os adversários, ou todas as adversidades que Israel porventura sobrevenha sobre a sua nação. Então Davi, ele tinha a unção de Deus, ele tinha o poder de Deus sobre a sua vida, ele tinha, não era a capacidade humana, não era a capacidade física, mas era o sobrenatural de Deus sobre a vida dele. E Davi, por experiência, meus irmãos, por experiência, sabia em quem havia depositado a sua confiança desde o seu chamado, desde a sua convocação. E Davi sabia que não era pela força do braço, não era pela força da espada, não era pela força da capacidade. Poderíamos pensar aqui, por isso que ele diz lá na frente deste salmo, principalmente no versículo 5, uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Amém? A sua capacidade estava no poder de Deus sobre a sua vida. Então ele estava desprovido de estar confiando na espada, na força. Tanto é que quando ele foi enfrentar o gigante Golias, a Bíblia diz que Saul chamou Davi, colocou todo um aparato sobre ele, que ele mal poderia se locomover, ele mal saía do lugar, todo aquele aparato de roupa, de ferro, de capacete, todo. Davi ia andar e disse: não, isso é muito pesado, eu não sei não estou nem sabendo como sair do lugar, portanto, eu tiro todo esse equipamento, todo esse armamento. E tirou tudo aquilo. E Davi foi com uma funda e apenas 5 pedras. E quando ele se aproximou do gigante, o filisteu Golias, o gigante filisteu até debochou com ele: você está me tratando como um cão, vem com pau e pedra? Você está afrontando a mim com pau e pedra? E o gigante, o filisteu Golias, estava armado dos pés à cabeça. Ele disse: olha, eu estou indo contra você, que afrontou o Deus dos exércitos de Israel, e é sobre este nome que eu vou enfrentá-lo. E eu vou mostrar que com essa espada que eu tenho em mãos, que você tem em mãos contra mim, essa espada que você está com ela contra mim, é com ela que eu vou matá-lo e vou decepar a sua cabeça e vou levar ele como trunfo para a terra de Israel, para Jerusalém. E não foi diferente. No primeiro arremesso que ele teve, arremesso da pedra, foi na fronte, ele caiu. O próprio Davi chegou lá, pegou a espada dele, cortou a sua cabeça e trouxe como trunfo, para mostrar que o Deus de Israel, a quem o gigante filisteu tinha afrontado, foi ele que deu a vitória a Davi. Não foi pela capacidade de Davi, não foi pela força, mas foi o próprio Deus que o entregou em suas mãos. O gigante Golias estava confiando como carros e cavalos, como diz aqui no versículo 5, no versículo 6, isto é, versículo 7, desculpem, uns confiam em carros, outros em cavalos. Ele estava confiando na espada, na sua capacidade de um homem gigante, forte, corpulento, diante de uma criança, um menino, um guri, um pirralho. Mas foi o poder de Deus que fez com que Davi fosse vitorioso e prevalecesse contra o gigante e o filisteu Golias. E por isso que neste salmo ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. No versículo 8 ele diz: para aqueles que confiam em carros e cavalos, eles se encurvam e caem, nós porém nos levantamos e nos mantemos de pé. No verso 9: ó Senhor, dá vitória ao rei, responde-nos quando
clamarmos. Trazendo, meus irmãos, esse histórico do Salmo 20 que eu acabei de ler para vocês, a exemplo da experiência do salmista Davi, que é o autor deste salmo, tem muito a ver com a nossa vida. Esse salmo, repito, tem muito a ver com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, e eu vou dizer mais uma coisa, com a vida da nação, do nosso povo brasileiro. Assim como o salmo fora escrito para o rei quando ia para a guerra, para o campo de batalha, esse salmo nos mostra que assim como Davi foi encorajado por este salmo, através de todo o histórico do salmo, para que ele fosse enfrentar os inimigos, os adversários de Israel, e ele voltaria vitorioso e prevaleceria contra todas as artimanhas. Nós estamos num campo de batalha, não é uma guerra bélica. O Brasil e o mundo está diante de uma batalha espiritual. É uma guerra espiritual, é um conflito espiritual. Não é só o Brasil, é a Europa, é todas as nações estão vivendo nesse clima. Espero que você, telespectador, internauta que esteve conosco, compreenda o motivo pelo qual temos que fazer esta interrupção nessa mensagem que eu acredito deve ter abençoado e falado profundamente ao seu coração. Amanhã você está convidado a continuar conosco. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Nova luz invade meu ser, ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida mudou. Agora eu sigo meu mestre, pois eu sei que ele tem muito amor. Eu posso confiar em Jesus, meu amigo e protetor. Vai me